E se eu dissesse que você está em um buraco negro agora? Você acreditaria? E não só você. Tudo em nosso universo observável estaria dentro desse buraco negro. Embora pareça um ótimo filme de ficção científica, novos dados do telescópio James Webb, o telescópio mais poderoso no espaço, mostram que isso pode ser verdade. E se for, as repercussões são sinceramente insanas. O Big Bang seria essencialmente um buraco branco disfarçado. Mas o que é um buraco branco? E mais importante, o que eles viram? O colapso de uma estrela em um buraco negro e a expansão do Big Bang são ambas soluções para as equações de campo de Einstein. Nessas soluções, a curvatura do espaço-tempo e a densidade se aproximam do infinito. A física clássica falha e surgem resultados muito estranhos. É essa semelhança que fez alguns cientistas perguntarem: essas duas soluções poderiam ser literalmente dois lados da mesma moeda? A primeira semelhança deles é a singularidade. No início, tudo no universo estava comprimido em um ponto de densidade infinita. Esta é a singularidade espaço-temporal de onde surgiu o Big Bang. Os buracos negros, por outro lado, possuem uma singularidade equivalente de densidade infinita. Em vez de existir no início dos tempos, a singularidade deles existe no coração do buraco negro. A segunda semelhança deles é o horizonte. O horizonte de eventos de um buraco negro é uma esfera ao redor da singularidade que representa o ponto sem retorno. Uma vez que algo ultrapassa esse horizonte, nunca pode sair. Nosso universo observável tem algo similar conhecido como horizonte de partículas. Esta esfera mostra a maior distância que a luz pôde alcançar na Terra desde o Big Bang. Nada fora do horizonte de partículas pode entrar e nada dentro do horizonte de eventos pode sair. Dois lados da mesma moeda. E isso não é apenas uma semelhança vaga. Você pode fazer os cálculos e mostrar que, se pegar a equação para o horizonte de eventos de um buraco negro e substituir por um valor para a massa contida dentro do nosso universo observável, o horizonte de eventos resultante corresponde exatamente ao horizonte cósmico que observamos em nosso universo hoje. Há mais de 50 anos as pessoas notaram essas semelhanças. Talvez o Big Bang tenha sido essencialmente uma erupção de buraco branco dentro do buraco negro de outro universo. Os buracos brancos são essencialmente o oposto dos buracos negros. Tudo deve sair do buraco branco e nada pode entrar. Este campo, chamado cosmologia do buraco negro, afirma que tudo o que vemos no universo, você, eu, as galáxias, o Sol, a Terra, tudo isso está contido dentro de um enorme buraco negro. Esse horizonte de partículas que podemos ver é literalmente o horizonte de eventos do buraco negro pai. Para entender o que o telescópio James Webb viu, é preciso compreender o princípio cosmológico. Este princípio simplesmente afirma que, uma vez que você amplia o suficiente, o universo deve parecer o mesmo em todas as direções. Ele deve ser homogêneo, ou seja, ao escolher duas caixas aleatórias do universo, deveria haver quase o mesmo número de galáxias em cada uma. Também deve ser isotrópico, o que significa que não importa para onde no céu você olhe, você deve ver aproximadamente a mesma coisa. Galáxias, estrelas, nebulosas, você entende? Não deveria haver grandes lacunas ou inconsistências. Esse princípio fundamenta toda a cosmologia e todos os experimentos anteriores o confirmam. Todos, exceto talvez essa descoberta do telescópio James Webb. Ok, agora é onde as coisas ficam interessantes. Um novo artigo foi lançado analisando 263 galáxias espirais a bilhões de anos-luz. Eles queriam ver quantas delas giravam no sentido horário como esta, e quantas giravam no sentido anti-horário. Se o princípio cosmológico for verdadeiro, deveríamos esperar ver metade delas girando em cada direção. Mas o telescópio James Webb descobriu que 2/3 das galáxias giravam no sentido horário, e apenas 1/3 girava no sentido anti-horário. E como o autor do artigo escreve, porque os buracos negros giram, também se espera que um universo hospedado dentro de um buraco negro gire. Isso sugere que uma possível explicação para o porquê de 2/3 das galáxias parecerem estar girando naquela direção horária é que estamos dentro de um buraco negro que também está girando na mesma direção horária. Mas buracos negros podem girar? Sim, e a maioria realmente gira. Existem dois tipos de buracos negros, os não rotativos, chamados Schwarzschild, e os rotativos, chamados Kerr, em homenagem ao físico Roy Kerr, que resolveu as equações de Einstein para o caso rotativo. Importante, esses buracos negros de Kerr carregam um momento angular com eles, arrastando o próprio tecido do espaço-tempo junto. Isso quer dizer que toda a matéria que cair no buraco negro terá o mesmo eixo de rotação.
Mais tarde, se eles se formarem em galáxias, eles também devem exibir essa rotação herdada. Uma das soluções sugeridas para o resultado do telescópio James Webb. Essa solução só é possível com buracos negros rotativos por um motivo específico. Lembra daquela singularidade que comentamos antes? O ponto de densidade infinita no centro de cada buraco negro. Bem, se o buraco negro estiver girando, aquele único ponto não é mais um ponto. Em vez disso, ele forma um anel. E é esse anel que desbloqueia a possibilidade do Big Bang ser disfarçado como um buraco branco. Buracos brancos são como buracos negros ao contrário no tempo. Como eu disse, nada pode entrar, mas tudo deve sair. Como a singularidade dentro de um buraco negro rotativo se torna um anel, isso deixa um pequeno espaço que você poderia, em teoria, atravessar. Importante, esse rebote do buraco branco pareceria como se o próprio espaço estivesse se expandindo se visto de dentro do buraco negro. Isso começa a aparecer muito com nossa descrição do Big Bang. Se isso for verdade, e o Big Bang realmente for apenas um buraco branco disfarçado, como poderíamos dizer? Qual seria a diferença entre um universo que se originou de um buraco branco e um que veio do Big Bang como conhecemos hoje? A resposta é realmente apenas mais inconsistências, como essas rotações de galáxias que o telescópio James Webb supostamente detectou. A inflação em nosso modelo do Big Bang resolve essas inconsistências, mantendo o princípio cosmológico, enquanto o universo do buraco branco deixaria algumas pistas. Isso poderia parecer rotações ou até matéria se aglomerando de forma estranha. O que é definitivamente verdade é que precisamos de mais dados para continuar desvendando esse mistério. Imagine se isso for verdade e vivermos em um buraco negro de outra galáxia. O que isso revela sobre a realidade? Bem, primeiro, esse buraco negro seria insanamente grande, ordens de magnitude maior do que qualquer coisa que já vimos. O buraco negro que contém nosso universo seria tão massivo quanto 40 sextilhões de sóis. Isso equivale a 4 seguido de 22 zeros. O horizonte de eventos teria 14 bilhões de anos-luz de largura. Para contextualizar, se a estrela Sagitário A, o buraco negro no centro da nossa galáxia, fosse apenas do tamanho de um único vírus, o buraco negro que contém nosso universo observável seria do tamanho da Terra. Isso também sugeriria uma série infinita de universos todos ligados por buracos negros. Em cada universo bebê, haveria novos buracos negros com seus próprios universos bebês. Isso poderia criar um cenário em que famílias de universos que criam mais buracos negros vivem por mais tempo. Literalmente a sobrevivência do mais apto, mas em vez de serem animais, são universos. Mas não podemos nos adiantar muito. Toda a comunidade científica não está convencida de que estamos vivendo dentro de um buraco negro, pelo menos não ainda. Como na ciência, um artigo é publicado, revisado por pares e depois a comunidade discute os resultados para buscar as melhores explicações. As pessoas tentaram fazer essas mesmas observações de rotação de galáxias no passado, e toda vez que um resultado positivo para a simetria foi encontrado, ele foi posteriormente atribuído a sutis vieses em como essa observação foi realmente feita. Por exemplo, o movimento da Terra pode alterar o resultado. Um ponto ainda mais claro de ceticismo é que o estudo analisou apenas cerca de 300 galáxias, embora existam trilhões no universo. A área do céu observada pelo telescópio James Webb para ver essas galáxias cabe na ponta de um alfinete a um braço de distância. Precisamos observar o céu inteiro para entender a rotação das galáxias no universo. Precisamos de mais dados, mas o resultado é interessante. A ideia de vivermos em um buraco negro parece ficção científica, mas é uma possibilidade real, respaldada por física sólida, e não deve ser ignorada.